O novo nascimento é fundamental na vida de um cristão. Jesus Cristo nos oferece uma nova vida através do seu sacrifício na cruz. Um dos versículos mais importantes da Bíblia Sagrada se encontra em João, capítulo 3, e versículo 16. O versículo nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em primeiro lugar, devemos lembrar que aceitar a Jesus Cristo é um requisito básico para a salvação. Sendo assim, para ser salvo, o homem precisa aceitar ao Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador de sua alma. No entanto, neste mesmo capítulo, Jesus fala sobre o novo nascimento. Mas antes de entrarmos no assunto deste vídeo, já quero te pedir para deixar o seu like e se inscrever no meu canal, se você ainda não for inscrito, e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube sempre que eu colocar vídeos novos aqui no canal. Assim, sempre que eu colocar um vídeo novo, o YouTube vai te avisar e você será edificado pela palavra de Deus. Agora, prepara o teu coração e receba a palavra de Deus em sua vida. O assunto sobre o novo nascimento foi levantado em um diálogo com uma importante autoridade religiosa da época. Neste sentido, Jesus Cristo respondeu a Nicodemos sobre a salvação. Veja o que está escrito em João, capítulo 3, e versículo 3. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Mediante o arrependimento, aparece uma nova ordem de vida para o crente em Jesus Cristo. Jesus usou a figura do novo nascimento para dramaticamente indicar três coisas. A primeira é que sem o novo nascimento não existe vida e nem relacionamento com Deus. A segunda coisa é que no novo nascimento surge uma nova perspectiva à medida que vemos o reino de Deus. A palavra de Deus torna-se clara e cresce e experimenta-se as obras e milagres do Espírito Santo. A fé está viva. E a terceira coisa é que através do novo nascimento somos apresentados, ou seja, literalmente entramos a um novo domínio em que a ordem do novo reino de Deus pode ser realizada. Veja o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgem coisas novas. O novo nascimento é mais do que simplesmente ser salvo. É uma experiência requalificante, abrindo as possibilidades de todo o nosso ser, a dimensão sobrenatural da vida, e nos adaptando a um início de ordem do reino de Deus. No cristianismo, nascer de novo significa passar a viver a vida de Cristo. O apóstolo Paulo escreveu que ele não vivia mais, mas que Cristo agora vivia nele. Veja o que ele falou em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Isso significa que o crente unido a Cristo pela fé em sua morte, morreu para a vida antiga e ressuscitou para uma nova vida. Sendo assim, tudo aquilo que fazíamos que não era do agrado de Deus, deixamos para trás e agora nos
4, versículo 22 ao 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Em diversas passagens, Jesus orienta seus discípulos a negarem a si mesmo. Com isso em mente, devemos lembrar que o novo nascimento representa aceitarmos a Jesus Cristo de forma plena. Assim deixamos de viver segundo os nossos desejos, ou seja, deixamos de satisfazer os desejos pecaminosos da carne, passando a viver em santidade em Cristo. Talvez a pergunta que não sai da sua cabeça agora é como nascer de novo. Nascer de novo significa ter uma chance de recomeçar. Assim, Jesus Cristo oferece a oportunidade de nascer de novo quando aceitamos a Ele. Ao aceitarmos a Jesus Cristo como nosso Salvador, recebemos uma nova vida nele. Portanto, você precisa pedir para Jesus Cristo te dar essa nova vida. O novo nascimento é necessário para a vida de todos aqueles que um dia querem conhecer a Deus, visto que sem esse novo nascimento é impossível ver o reino de Deus. Da forma que eu e você viemos ao mundo, era impossível alcançar a salvação, pois nascemos com a natureza do pecado e o nosso destino era pecar até sermos condenados eternamente, longe da presença de Deus. Pois como desobedecemos a um Deus que é eterno, somente uma punição eterna poderia ser o suficiente para a nossa vida. Mas Deus nos amou de uma maneira tão grande, com um amor incondicional, que foi capaz de enviar seu único Filho, Jesus, para morrer por nós naquela cruz. Por isso, todo aquele que passar a crer em Jesus Cristo e aceitá-lo como único e suficiente Salvador, se arrependendo de seus pecados, confessando-os diante de Deus e deixando de lado as coisas que não agradam a Deus, passa a experimentar esse novo nascimento, essa nova vida que está em Cristo Jesus. Por isso, é muito importante esse novo nascimento em nossa vida. Tome a decisão de nascer de novo na presença de Deus. Essa decisão você deve tomar aqui e agora. Não pode nascer de novo depois da morte, pois após a morte vamos prestar contas com Deus de todas as coisas que falamos, pensamos e praticamos diante dele aqui na terra. Não haverá mais oportunidade de se arrepender lá, pois Deus vai estar como juiz. Veja o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 9 e versículo 27. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Você que deseja ter esse novo nascimento a partir de hoje, faça essa oração com sinceridade comigo agora. Uma oração de confissão. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como o meu único e suficiente Salvador de minha alma. Perdoa os meus pecados e apaga o meu nome do livro da culpa e escreve o meu nome no livro da vida para o grande dia da redenção. Amém. Você que fez essa oração com sinceridade, a partir de agora, peça para Deus lhe ensinar a viver conforme a vontade dele.
Procure uma igreja mais parecida com a Bíblia Sagrada e passe a congregar lá. E fique firme na presença de Deus até o fim. Vou ficando por aqui. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida. Esteja preparado para o dia do arrebatamento. Viva em santidade diante de Deus. E muito obrigado por ficar aqui comigo até o final deste vídeo. Eu sou Lucivaldo Oliveira e você acabou de ouvir mensagens que tocam a alma. Se você gostou desta reflexão, deixe o seu like e se inscreva no meu canal. E compartilhe em suas redes sociais. Assim, mais vidas serão alcançadas pela palavra de Deus. Que Deus vos abençoe.